Mude comigo. É certo que a gente não consegue mudar, construir um futuro mais digno se a gente não conhece a nossa história. Por isso, hoje eu tenho a honra de conversar com uma das maiores historiadoras e antropólogas do Brasil. Ela sabe muito sobre a história brasileira. Ela é escritora, professora da USP, Global Professor em Princeton e curadora adjunta no MASP. Bem-vinda, Lilia Schwartz. Lili, primeiro, muito obrigada por ter topado entrar nessa viagem de mudanças que eu estou começando aqui com o Mude. Eu falei antes sobre essa tua busca pelo conhecimento e pela história brasileira. E eu acho que a maneira que tu tens compartilhado com a gente através das tuas redes sociais, ela é muito bem-vinda e necessária no momento que a gente está hoje. Muito obrigada mesmo, cara. Uma alegria. E eu queria te perguntar, se a gente tirar uma foto hoje do Brasil, um clique, que Brasil é esse que a gente está hoje? Como é que tu explicas esse Brasil para a gente? Bom, a gente está vivendo um momento muito nervoso, não é? Acho que existem muitos Brasis, né? De um lado você tem o governo. Se a gente tirar uma foto, eu acho muito boa essa sua referência, né? Vamos fazer um clique. Uma imagem. Vamos ter uma imagem. Esse governo atual brasileiro prometeu um governo de especialistas e está nos entregando um governo de pessoas que compactuam da mesma ideologia e são, sobretudo, homogêneas. São basicamente quase todos homens, brancos, de classe média alta, e a gente vem observando também como as Forças Armadas, sobretudo o Exército, eles estão entrando no governo, né, já compõem um número muito significativo. Por outro lado, temos um Brasilzão, não é? Um Brasil muito diverso, um Brasil que nesses 30 anos de democracia, eu me refiro desde a Constituição Cidadã de 88, né? Então foram 30 anos, é um Brasil que foi se construindo pela pluralidade e pela diversidade, então, com uma série de novos agentes sociais, né? Quer dizer, as populações negras, o feminismo negro, né? Os feminismos brancos, os novos agentes que são os indígenas, que estão aí pelos seus direitos, as populações LGBTQ e discussões mais plurais e importantíssimas, as discussões do meio ambiente. Então, eu penso que há uma contraposição nesse momento em que nós falamos entre um governo muito homogêneo, um governo que atua em nome de uma fatia dos brasileiros, apenas 30%, e, de outro lado, a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, que é, de fato, muito mais variada, né? Muito vária, como diz o Montaigne. A humanidade é vária. E tu pensas que é um momento novo esse que a gente está vivendo, justamente por a gente ter um governo extremamente autoritário e nós temos minorias ganhando voz e realmente indo em busca de direitos guardados há tempos? É um momento totalmente novo para a nossa história brasileira aqui? Então, vamos por parte, Carol. Boa questão. Na história brasileira, eu diria que essa situação que nós presenciamos nesse momento, que é uma conjuminação de uma crise que é política, uma crise que é econômica, uma crise que é social, uma crise que é da saúde e uma crise que é moral, né? É um momento muito novo, né? Ou seja, em outros contextos brasileiros, a crises da saúde foram enfrentadas de uma forma muito mais eficaz e uma forma aglutinada, eu diria, né? Ou seja, nós temos uma situação muito difícil porque temos um chefe do executivo que nega, né, uma pandemia, que nega os protocolos da Organização Mundial da Saúde, que demitiu, né? Quer dizer, demitiu um ministro da Saúde e fritou e que coloca agora um general do Exército, mas que pode ter experiência de gestão, né, trabalhou nas Olimpíadas e tudo mais, mas não tem qualquer expertise no que se refere à crise sanitária. Sim. Isso não aconteceu, por exemplo, no começo da República, né, quando Oswaldo Cruz foi colocado como responsável para o Brasil naquela época, no começo do século XX, tinha uma média, a perspectiva de vida era de 31 anos, né? Então, enfim,
teve problemas e tudo mais. O que a gente pode dizer é que ele foi amparado pelo governo de Rodrigues Alves no sentido de implementar mudanças. Em 1918, com a gripe espanhola, também ocorreu um fenômeno muito semelhante, né, com o governo e os especialistas médicos e sanitários atuando conjuntamente. Então, nesse sentido, o momento que nós vivemos é muito único, né, porque nós temos uma separação dos poderes que é particularmente perigosa e cujas consequências nós estamos presenciando nos dias de hoje, né? É como se hoje tivesse uma briga pelo protagonismo, né, da história. Perfeito. Que não aconteceu antes. E tu enxergas, o que tu achas, Lília, por todo o teu estudo, o que fez com que a gente chegasse nesse presente de hoje? O que a gente deixou de mudar lá atrás, ou ao longo da nossa história, que fez com que nós chegássemos aqui? Então, é muito difícil dizer, né? Porque a gente não consegue imaginar, né? Eu sempre digo que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? E que o historiador é ruim na história do ser, né? Mas o que a gente percebeu olhando para trás é que a Constituição de 88, por exemplo, é uma Constituição muito generosa, muito ampla, que reuniu grandes personalidades diversas para escrevê-la. Deixou, por exemplo, de lado de tratar, vamos aí por partes, né, da questão militar. Né? Nós tivemos uma comissão da verdade, mas não tratamos de questões duras, né, que foram realizadas nos nossos países vizinhos, que são as de ressarcimento, ou seja, a Comissão da Verdade apontou os criminosos militares, mas não tinha competência, porque a competência não estava dada pela própria Constituição de 88, a competência para punir essas pessoas. Se a gente seguir o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, toda a história é remorso, né? E nós estamos lidando com esse remorso. Por outro lado, nós também não praticamos políticas de ressarcimento, e eu me refiro não só a ressarcimento peculiar, né, de dinheiro, estou me referindo a um ressarcimento moral, a um ressarcimento histórico, a questão da escravidão, né? Então, a gente pode dizer que no Brasil não tivemos políticas de ressarcimento por parte dos senhores. Quem pagou? Os escravizados pagaram, né? Pagaram pela sua abolição. E eu acredito firmemente, né, quem fala muito isso é o Silvio Almeida, um grande teórico negro brasileiro, jurista, que nós só teremos uma democracia quando resolvermos a questão do racismo estrutural e institucional vigente no Brasil. Há também outros problemas. Nesses 30 anos de democracia, na minha opinião, se criou uma espécie de consórcio PSDB e PT, né? Ou seja, e deixamos de ver realidades dos brasileiros, né? O que uma plataforma mais à direita, né? Que eu não penso que esse grupo no governo, ele não é conservador, ele é retrógrado, o que há uma grande diferença aí, né? Quer dizer, os conservadores, como eu sempre digo, são sempre bons para a nossa democracia, né? Ou seja, na diferença a democracia flui, ela vai, né? Exatamente. Pessoas que querem fazer a gente voltar atrás, né? Ou seja, querem que as mulheres voltem para o fogão, querem que as populações LGBTQ descubram uma cura e deixem de ser, né? Exato. Dizem, a gente ouviu o ministro da Deseducação falando que ele detesta que se fale dos indígenas. Como não vamos falar se são realidades diferentes? Então, o que não vimos nesses 30 anos? Nós não vimos, por exemplo, a questão dos evangélicos, né? Não vimos a importância e o crescimento desses evangélicos. Nós também, penso assim, os setores progressistas, né, que estão comentando agora, também não trataram como deviam tratar da questão da segurança, ou seja, acho que não há um brasileiro que não pense, não tenha medo, né, no que se refere à questão da violência, à questão da insegurança. Então, penso que nós não vimos isso. E foi assim que o governo se pautou, né? Ele cresceu em cima dessa fala. Exatamente. Se pautou nisso, eu discordo totalmente das saídas, né? As saídas não são armamentar a população. Já estamos vendo em algumas manifestações de bolsonaristas como a violência aparecendo, né? E a minha preocupação não é exclusivamente com o presidente, né? Eu sempre digo que nosso atual presidente, ele não é causa, ele é consequência. Ele é sintoma. Ele é sintoma do crescimento desses setores retrógrados
que estão aí como vingadores. Não sei se você lembra do livro do Rubem Fonseca. Estou aqui para vingar, né? Então, eles são vingadores. Depois de uma grande crise, nós estamos numa grande crise recessiva, econômica, e o jogo é esse. As mulheres estão tirando o meu emprego, os gays estão tirando o meu emprego, os negros, não é nada disso, mas é que é a posição dessas pessoas que estão representadas por esse governo brasileiro, que é um governo muito intolerante, cheio de ódio, né? É aquele salvador rápido, né? O raso, o discurso raso que a gente acaba acreditando. Então, você pegou, Carol, uma questão fundamental, é um termo fundamental, salvador, né? Impressionante como os brasileiros, muitos brasileiros, não todos, acham que a política é feita de grandes salvadores, de grandes... E desde antes, né, Lília? Só para pontuar, não é agora nesse governo, isso vem lá de trás, né? Sim. A política, se a gente pensar, ainda Sérgio Buarque de Holanda, nos anos 1936, né, falando da política no Brasil, em Raízes do Brasil, ele diz que o Brasil, enfim, qual é o nosso grande problema? É como nós temos uma relação porosa entre as esferas públicas e as esferas privadas. O que é público e o que é privado? O que é do Estado e o que é meu, né? Quando o presidente fala, eu preciso atuar na Polícia Federal porque eu preciso salvar os meus filhos, e fala um monte de palavrões, o que ele está fazendo? Ele está misturando a esfera pública com a esfera privada. Ele é o presidente do Brasil e tem uma série de direitos, mas ele não tem o direito de legislar o Brasil da a sua casa própria. Isso não se pode. E Sérgio Buarque de Holanda já chamava atenção para essa questão. E também como nós temos a tendência de transformar o governante num grande ídolo, num grande pai, ou então num grande mito. Eu penso que aqueles que chamam o presidente de mito não têm pacto com democracia. Né? Democracia é cuidar do bem comum e fazer de governantes e governados partes iguais nesse contrato. Então, a gente não pode, nós não somos partes iguais se nós consideramos que o presidente é um grande mito, porque com o mito a gente não dialoga, certo? A gente não exige, a gente não demanda. Então, esse é um problema antigo, e você usou o termo salvadores, que também é um termo que o Exército cunhou para si próprio desde a Guerra do Paraguai. Quer dizer, essa ideia de que também é impressionante, né, Carol? Por que a gente sempre recorre ao Exército como uma espécie de bengala, né? Como uma espécie de fiador da democracia? Não é. É uma espécie de comodismo nosso, né? Deixa eles resolverem por nós. Eles entram, eles vão à luta. A gente não precisa sair de casa dos nossos castelos. Eu não sei se isso é uma coisa mundial, mas eu vejo o brasileiro muito nessa posição do cômodo. A gente não quer olhar para trás, para a nossa história, para não se incomodar, né? A gente não quer sentir aquele gosto amargo, que é admitir os nossos erros, né? Eu penso que sim. Eu penso que durante muito tempo a sociedade civil brasileira ficou calada, né? E eu acredito muito na potência da sociedade civil. Acredito muito na potência transformadora da sociedade civil. Eu acredito muito no ativismo individual, né? Ou seja, cada um, veja que legal, você é da sua área, eu sou da minha, mas a gente pode dialogar aqui. Uma troca. E na verdade, esse comodismo não pode ser nosso, né? Ou seja, cada um na sua área tem muita capacidade de atuar, de exigir, de demandar os seus direitos, né? Enfim, é isso que nós fazemos com os governantes, né? Se trata de realizar um contrato, e não de dizer, bom, agora está com ele e ele toca esse barco. Não é assim, né? Eu tenho clamado por uma vigilância cidadã, né? Ou seja, tem que acordar de manhã e falar, olha, qual é o meu papel aqui nesse buraco, nessa crise que nós estamos vivendo, né? Deixa eu me informar, né? E, Lília, qual é a importância desses movimentos sociais? A gente vê as minorias realmente ganhando força, ao mesmo tempo que a gente tem uma polarização absurda, eu acho que jamais vista, mas, ao mesmo tempo, você tem uma minoria que está sendo escutada, ela está incomodando a quem ela precisa incomodar, pela primeira vez, eu acho. O movimento trans, o movimento indígena, o movimento feminista, negro, a gente percebe essa força chegando. Qual a importância desses movimentos para que a gente construa um futuro diferente, para que a gente realmente chegue num bem
para todos, sabe? Numa situação cômoda, aí sim cômoda para todos nós. Então, você sabe que quando eu escrevi em maio do ano passado um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado uma das primeiras reações... Obrigada, Carol. Eu tenho ele aqui. O livro virou um best-seller e foi considerado uma das primeiras reações ao autoritarismo brasileiro, né? Reações impressas. E nele eu chamava muita atenção para duas questões. A primeira é que o nosso presente está cheio de passado. Ou seja, não adianta a gente pensar que o nosso presente é o agora, ou seja, que a gente carrega muito dessa nossa história passada, né? Segundo, que para aqueles que reagiam à eleição de Jair Bolsonaro com muito espanto, que era preciso constatar que nós sempre fomos autoritários. Então, nós estamos vivendo uma situação extremada, mas os brasileiros sempre foram autoritários. O nosso passado colonial, o nosso passado escravocrata, o fato de termos sido o último país que aboliu a escravidão, o fato de ter recebido basicamente a metade dos africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente, o fato de termos práticas de coronelismo até os dias de hoje, né? Na eleição de 2018, nós colocamos na Câmara a maior bancada dos parentes. Então, autoritarismo não é questão do passado, né? Ou seja, nós somos autoritários e a sociedade brasileira reage fortemente a novos movimentos sociais. Eu, particularmente, acho que os movimentos sociais têm uma importância fundamental no Brasil. A minha geração, eu sou bem mais velha que você, foi criada na linguagem do direito civil, sabe? Do direito da diferença na universalidade, né? O direito a ser diferente no universal. E acho que nós estamos aprendendo demais com esses movimentos sociais. Os movimentos negros, porque são muitos, são plurais, têm nos mostrado, por exemplo, a invisibilidade da nossa história. Eu sou historiadora, eu sei. Ou seja, por que será que nós contamos apenas uma história colonial, europeia, feita de príncipes, imperadores? Ou seja, é preciso ampliar essa história. Eu não digo que é preciso tirar a história europeia, porque nós fomos colonizados, mas nós também fomos, enfim, colonizados, ainda bem, por indígenas e por africanos, no bom sentido de colonizar. Esse país não seria o que é sem as populações africanas e as populações indígenas. Por que será que nós reagimos tanto, né? Por que será que existe essa branquitude tão forte que causa uma cegueira social? Né? Nós estamos muito com os movimentos LGBTQ, não é? Ou seja, por que será que nós contamos uma história sempre na base do todos e todas? É hora de nós falarmos todes, né? Ou seja, somos muitos, né? E é preciso que nós não apaguemos a realidade dessas pessoas que são tão violentamente não incluídas na nossa cidadania. Veja o discurso do ministro da Deseducação, veja o discurso do nosso presidente, que ainda fala em cura gay, né? Ou seja, é um discurso que exclui, né? Ele vai totalmente contra a evolução humana que a gente tem buscado ultimamente, essa inclusão, a gente tem buscado reaver os erros, né? Tipo, deixar os erros ali, vamos realmente criar um novo futuro. E aí a gente escuta essas frases retrógradas que tiram a gente do eixo. Parece que a gente dá um passo à frente e 10 para trás, toda vez que abre um jornal. É bem complicado tudo isso. Eu penso que é que nem o passo do caranguejo, né, Carol? Ou seja, vai para frente. E acho que é isso. Sabe uma coisa interessante do que você falou? Porque eu, particularmente, acho que a humanidade não evolui. Essa que é a questão, né? Ou seja, muitas vezes a gente não incorpora os ganhos, e é hora da gente incorporar os ganhos. Né? O que esses 30 anos de democracia nos trouxeram? Nos trouxeram um retrato, começamos falando de retrato, né? De um Brasil mais plural. Né? Eu, além de ser historiadora, eu trabalho no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Sei lá, às vezes eu paro para tomar um café e vejo as pessoas que passam pela Avenida Paulista em São Paulo, é um Brasil tão amplo,
né? É um Brasil tão múltiplo, e também os museus, se você, falamos aqui da historiografia, mas também os museus, né? Até pouco tempo fazíamos o que merecia estar numa coleção permanente do Museu Brasileiro, arte europeia, né? Eu lembro de a gente conversar no MASP, quando eu entrei nessa gestão do Adriano Pedrosa, que tem feito uma administração muito importante no sentido de incluir, quando o pessoal do MASP sempre dizia, temos a maior coleção europeia da América Latina. Com orgulho. E a gente brincava, e isso é só vantagem ou tem problema aí, né? Quer dizer, então, é isso que você falou, Carol, a gente tem que aprender com os erros e não jogar... Olhar para o nosso, né? Olhar para o que a gente tem, valorizar o nosso e de verdade. Trabalhando com moda, a gente percebe muito essa valorização do que vem de fora e a própria arte, como você fala, o manuseio do barro, a arte marajoara, eu sou do Pará, é sempre uma coisa regional, como se o regional fosse menor do que o mundial, o global, né? Ele faz parte de um todo. A gente não soube valorizar isso, assim como a gente não está sabendo valorizar o nosso povo, né? Também, como um todo. Também a gente pensar o que é que nós chamamos de universal, o que nós chamamos de novo normal, né? Eu fiz vários artigos por conta disso. Qual é a régua e o compasso que nós usamos quando nós falamos isso? É uma régua europeia, branca, classe média alta. A gente tem que acabar com essas cegueiras sociais, né? A gente tem que acabar com essas invisibilidades e chamar a atenção de que aquilo que nós chamávamos de universal, história universal, moda universal, é a moda de um grupo, né? Que tal a gente mudar, não é? Passar um pouco mais para lá, né? Esse E Lília, você fala que a gente não aprendeu com a nossa história. A gente não aprende ou a gente não aprendeu e a gente pode aprender com a nossa história? Porque a gente tende a não mudar, né? Pelo histórico todo brasileiro, a gente continua repetindo, né? Há uma crise, a gente sai dessa crise e repete novamente. É um ciclo. Você acha que tem essa possibilidade? Tu achas que a gente pode mudar realmente a partir dessa crise agora, com essa polarização, de repente, esses atos mais fortes, eles podem realmente causar uma mudança real que não aconteceu até hoje, dentro da nossa história? Então, os brasileiros estão reagindo, né? Nós experimentamos aqui no último final de semana, né? Estamos conversando aqui no dia... no dia 2 de junho. No dia 2 de junho. No último final de semana, portanto, que é sempre importante a gente datar, né? Porque as conversas entenderem, né? Nós vimos o surgimento de vários manifestos, né? Eu participo de um grupo coletivo, que é esse Juntos, né? Que é um grupo pluripartidário que quer formar uma frente única, mas nós vimos várias iniciativas que, na minha opinião, eu quero assinar todas, né? Ou seja, o Basta, o 70%, o Contra o Fascismo. Eu acho que a sociedade civil brasileira está se manifestando, é hora de se manifestar, somos 70% pelo menos, né? Não quero jogar na polarização, tomara que outras pessoas se unam, porque eu acho que a sua questão é muito boa, porque o governo pode falar em ideologia de gênero, mas não existe ideologia de gênero. Existe sim identidade de gênero, que é um ganho tremendo. Então eu penso que vamos mudar, porque acho que as mulheres não vão voltar para o fogão, e as populações negras que finalmente, e estamos ainda muito atrás do que precisamos conquistar, mas que começam a conquistar assim, protagonismo na universidade, empresariais, no mundo da moda, não vão recuar. E a população LGBTQ, que está aqui embelezando as nossas ruas, andando com as mãos juntas, né, fazendo a maior parada gay, apesar de termos também os maiores números de assassinatos da população, pessoas LGBTQ, mas essa população não vai retroagir, não vai voltar. Então, eu acho que esses ganhos estão dados, foram 30 anos de uma inclusão imperfeita, mas de uma inclusão social. E acho que agora é hora de nós fazermos valer esse novo cardápio, né? Não é possível recuar, não é possível recuar. O desfecho, né? E também, acho que é muito importante nós falarmos aqui, Carol, da multiplicidade religiosa,
né? Esse nosso governo, o presidente do Brasil precisa ser laico, quer dizer, ele pode, Exatamente. a fé que tiver, é um direito dele individual, pessoal, mas ele não pode impor aos brasileiros a sua fé, né? Enquanto presidente, você precisa abraçar, né, o todo, em Isso, todas as questões. exatamente, Carol, porque a definição boa, virtuosa da política é que a política é a arte de atender, de lidar com todos, e lidar com todas as contradições. E é dessa política que nós precisamos. Os índices de intolerância religiosa são tremendos, né? Quer dizer, e vão sendo promovidos por um governo que no primeiro dia colocou a Bíblia ao seu lado, ou seja, você não, o presidente não tem direito de fazer isso, é inconstitucional, né? Quer dizer, um presidente precisa produzir consensos, né? Não criar dissensos, não criar divisões, né? Exatamente. E Lília, sobre pandemia, você acha que a pandemia ela traz o que para a gente? O que a gente pode aprender com a situação de agora? Bom, toda pandemia, ela tira muito, né? E ela traz também. Ela tira porque nós estamos vivendo esse triste espetáculo da morte, né? Da morte diária, né? Ou seja, todo dia eu vejo e tento fazer a minha solidariedade com os tantos brasileiros que estão falecendo com a pandemia. Nós vivemos numa sociedade, e a moda, talvez você pode me falar um pouco disso, a moda também é um pouco responsável por isso, numa sociedade que não sabe morrer, porque não sabe envelhecer, né? Numa sociedade que o belo é apenas a juventude. E nós sabemos que a juventude é uma construção social, né? Você pode ser jovem, mais velho. Aos 60, aos 70. A gente percebe uma jovialidade. Eu digo que a gente está ficando mais jovem com o tempo, né? Uma pessoa, eu tenho 40 anos, uma pessoa de 40 anos, a minha mãe era considerada velha aos 40 anos, hoje eu me considero jovem aos 40, e a gente tem mudado isso aos poucos, né? Eu tenho 60, então sou 20 anos mais velha, e acho que você tem pessoas de 60, 70 anos vivendo aí plenamente com seus direitos. E também temos casos de jovens que se comportam como velhos, né? Que estão muito conformados, que acham que a vida não lhes dará mais nada. Então eu penso que, antropóloga que eu sou também, que essas faixas etárias, as gerações, são construções sociais também. Mas nós falávamos disso, me perdi aqui, mas estava no pandemia. O que a pandemia, ela tira muito da gente, mas ela nos traz algo para que a gente mude, para que a gente se transforme, algo transformador, né? Então, eu digo, comecei pelo que tira, eu acho que ela está forçando os brasileiros a pensar no luto, né? E por isso que eu lembrei agora, né? Que as pessoas não sabem, né? Não, e por isso que eu falei da moda. E não sabem envelhecer. E nós temos que lidar com o luto. Nós temos um governo que não fala palavras de solidariedade, mas eu penso que a sociedade civil tem que ser, sim, solidária com essas pessoas que estão morrendo. Isso aqui, uma pandemia tira e também uma pandemia escancara. A pandemia tem escancarado a nossa desigualdade, né? A pandemia começou com setores mais ricos e agora está, sobretudo, castigando as populações mais vulneráveis, que são as populações de baixa renda e, sobretudo, negras. O que a pandemia pode trazer? Ela pode nos trazer uma visão mais de nação, né? Ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, que a nossa desigualdade está mais escancarada, que o nosso luto está mais escancarado, pode nos fazer mais humanos, pode. Eu não sei se fará, não é? Na pandemia de 1918, as pessoas entraram de cabeça no carnaval, né? Ou seja, para esquecer, né? Quem sabe a gente pode não esquecer, quem sabe a gente pode lembrar de não esquecer. A pandemia de 18 também trouxe uma discussão sobre a criação do Ministério da Saúde, né? Que não existia até então. Com a República, a saúde foi federalizada. Então, a nossa pandemia agora nos ensine que é preciso formar não só exércitos de reserva, temos exércitos de reserva porque, de alguma maneira, nós precisamos imaginar e nos precaver diante de uma guerra, mas que tal nós criarmos exércitos de saúde de reserva? Né? Nós precisamos disso, nós precisamos nos antecipar à crise, não é? Enfim, eu acho que toda pandemia
pode ser um propósito, não é? Então ela coloca o holofote em cima de coisas escondidas, como conformismo, né, nosso embaixo do tapete. Então, eles saem para não mais voltar. A gente precisa estar sempre se lembrando, e de repente as redes sociais, elas vêm com essa força, para que a gente realmente não esqueça, né, a história. Lembrar de não esquecer, né? Ou seja, o que a gente não pode esquecer desse episódio, desse ano que nós estamos vivendo, né? 2020 vai ficar na história. Com certeza. Vai fazer parte de muitas aulas, né, daqui para frente. Vai. Duas coisinhas que eu não quero mais tomar tanto teu tempo, que eu já estou abusando de ti. Imagina. Eu queria que você me falasse sobre o que é mudar para ti. O que é mudança? A palavra mudar traz o que para tua cabeça? Então, mudança é alteração, mudança é revisão, mudança é lidar com as nossas contradições e ir em frente com elas. Mudanças é assumir enganos e erros do nosso passado, teimosias dos brasileiros no passado, e a partir dela desenhar um Brasil muito diferente. Mudança é imaginar um Brasil menos desigual. Mudança é imaginar um Brasil mais plural, mais inclusivo. Mudança é cada um olhar para si mesmo e tentar realizar o que eu mesma não faço todo dia, o que eu mesma não providencio a cada dia. Eu acho que mudança é uma palavra-chave, né? Nas várias áreas que nós estamos, né? É preciso mudar, né? A crise quer dizer decisão, não é? E diante de uma decisão, o que a gente pode fazer? Mudar, né? Mudar para valer. E para que essa mudança ocorra, a gente precisa começar por onde? Dá uma luz para a gente. Olha, essa é aquela pergunta que vale 1 milhão, né? Quem souber responder tem caminho direto, né? Eu penso que a gente só pode começar a partir da experiência de cada um, né? A cidadania é assim que funciona, né? Cidadania é compromisso, cidadania é participação. Quem é cidadão não delega. Então, qual é a melhor maneira de começar? A partir da experiência que cada um traz, porque não existe experiência mais ou menos valiosa, né? Toda experiência vale nesse momento, né? Nesse momento em que a gente tem que lutar por um Brasil mais justo, um Brasil menos doente, um Brasil menos dividido, um Brasil menos intolerante. A torcida para isso dar certo. Então, a gente precisa conhecer a nossa história, mas a gente não pode culpar a nossa história como conformidade, né? De tudo que a gente vive hoje. Não, porque senão o que é que nós fazemos? A gente sempre joga o problema num outro momento, né? Eles foram assim, nossa, que terrível, olha como eles eram. Não é verdade, nós né? Somos nós, né? Então, essa coisa diária de dizer somos nós, sou eu, né? É muito importante, porque a intolerância começa assim, quando você transforma um adversário em inimigo, né? É totalmente diferente. O meu adversário é uma pessoa que eu discordo. Agora, quando eu tenho essa pulsão de matar o outro, né? Quando eu tenho uma pulsão de destruir o outro, aí nós já entramos num processo perverso da nossa cidadania. Não é isso que nós queremos, não é? E o adversário te ensina, né? Ele te faz pensar. Perfeito. Olha, ter um bom adversário é fundamental. Assim como eu disse que a democracia funciona muito melhor na diferença, nós também funcionamos melhor quando nós somos desafiados, né? Pregar para convertido é muito fácil, né? É verdade. A gente tem que pregar para o diferente e aprender com o diferente, não é? Bom, Ilia, última coisinha, dicas para que a gente aprenda, para que a gente se inspire de leitura, pessoas para seguir, além de ti, é claro, teu YouTube, teu Instagram, a gente consegue colher muita informação e informação boa e necessária lá, mas eu queria que você desse algumas dicas para a gente, de outras pessoas, e livros. Então, eu sou uma grande leitora da Toni Morrison, né, que é uma escritora norte-americana que faleceu há pouco tempo e que retrata a realidade do racismo de uma forma maravilhosa, né? Eu sugiro, por exemplo, começar por Amada, que é um livro maravilhoso. Eu também sou muito leitora de Chimamanda, que é uma escritora negra que vale a pena vocês seguirem. Eu tenho seguido muito essa toada. No Brasil, eu acho que a gente pode ouvir muito Siddhartha Ribeiro, que é um grande cientista,
que escreve fácil, que explica para a gente. Também na área da ciência, eu tenho lido muitos artigos do Dr. Esper e do Dr. Drauzio, acho que vale a pena ouvirmos aqueles que têm informações para nos dar. O Dr. Esper escreve toda semana na Folha, o Drauzio tem vídeos, escreve, está no Fantástico. Acho que também nós temos que ouvir muito as pessoas que lidam com a questão da desigualdade, são muitos, né? Eu leio muito a Djamila Ribeiro, né? Que eu cito, admiro, penso que temos que ler. Enfim, tanta gente que a gente pode seguir, não é verdade? Já temos muitas dicas, é um bom começo aí. É um bom começo, mas a gente depois faz um programa só sobre dicas, o que ler e o que ver, né? Tá e aí, ainda bem tem sido um prato cheio, né? Vejam aqui a nossa querida Carol, que vai dialogando com a diferença, né? Muito importante. Não é? Lília, muito, muito obrigada. Eu, por mim, ficaria aqui horas contigo conversando, porque tem muita coisa para saber. E eu fiquei muito honrada mesmo quando você aceitou o convite, de verdade. Não, ao contrário, eu que fiquei honrada com essa possibilidade de conversar, né? Como nós duas dissemos, é com a diferença que eu aprendo, é com a diferença que eu me sinto melhor, não é? Obrigada. Um beijo grande. Muito, muito obrigada mesmo.